Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin de volta aos 118 mil dólares. O mercado ontem viu uma queda, principalmente no Bitcoin, e uma recuperação no final do dia. A gente se encaminha para um fechamento semanal bem interessante, positivo para o Bitcoin e também positivo para o Ethereum, que volta a flertar com os topos. O Bitcoin segue saudável e as altcoins também. A dominância segue em baixa. Mas existe uma armadilha que se prepara e está sendo montada já para os próximos dias. É uma armadilha histórica que se repete e que eu quero te mostrar neste vídeo, para que você não caia na mesma. Não caia nas narrativas, nas historinhas que aparecem para te levar ao erro. Erro que no mercado financeiro custa dinheiro. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que mais uma vez eu vou pedir para você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Eu vou juntar os pedidos de quinta, de sexta e de hoje. E amanhã faremos uma avaliação de dezenas de altcoins. Mas para isso, eu peço a você, comente. Os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Pois bem, vamos começar com o movimento do dia de ontem e o que a gente tem para os próximos dias como desafio. Tivemos uma queda ontem, começou na madrugada de quinta para sexta-feira. O Bitcoin teve a sua desvalorização, beliscou 114.600, não fechou o gap de curto prazo. Nós temos um gap de curto prazo aqui em 114 mil dólares. Não atingimos de forma enfática a base de preço semanal, o RSI de 4 horas não atingiu em sobrevenda, não vimos também faixas de Fibonacci. Ou seja, a gente se aproximou de uma área com uma confluência para compras, mas o gatilho não foi ativado, pelo menos a gente não atingiu pontos críticos. E o mercado reagiu. O Bitcoin acelerou e fechou com uma rejeição muito interessante. Vamos dar um zoom. Uma rejeição muito interessante. Rejeição que pode nos levar, se a gente fechar amanhã nestas áreas ou até acima, pode nos levar a uma quebra de resistência, rompimento de resistência, rompimento de canal de baixa e confirmação de bandeira de alta. Porque aqui nós temos um padrão de bandeira de alta. A gente tem um mastro, temos uma acumulação e a gente está diante do que pode ser um novo rompimento. Se fecharmos acima de 121 mil dólares. Então a gente precisa de um dia fechando acima de 121 mil dólares, que é esta área aqui, para que a gente coloque topos mais altos e aumente a probabilidade de buscarmos o alvo da bandeira. Está aqui, 137 mil dólares. Alvo da bandeira, a gente pega aqui, rompimento, alvo da bandeira lá em 136, 137 mil dólares. Maravilha! Tudo segue muito saudável para o Bitcoin. O Ethereum também segue forte. É o melhor ponto de compra para Ethereum? Na minha humilde opinião, não, para quem está de olho em gatilho gráfico. Gatilho gráfico é fundo, topo, retração de Fibonacci. 3.180, abaixo de 3.200, Ethereum começa a ficar interessante. Para gatilho gráfico. Luan, não quero saber de gráfico, quero comprar. Se você quer comprar mesmo neste ponto, DCA, Dollar Cost Average, compras escalonadas. Mas é inegável que o Ethereum também se mantém forte. Teve um leve pullback e volta ao flerte de 3.800, 3.700. Romper essa área
aumentará a probabilidade de buscarmos rompimento dos topos em Ethereum. Então, as altcoins estão muito bem, obrigado, também. E se o Bitcoin acelerar, como ele é o farol do mercado, a tendência é que o Ethereum também busque renovar essas máximas, quiçá renovar os topos históricos, que naturalmente vai impactar as altcoins menores. Os ativos grandes, médios e pequenos tendem a se beneficiar. Poxa, tudo lindo então? Sim, porém... não acredito. Sim, eu tenho que te trazer essa armadilha, essa atenção que você vai ter que ter nesta próxima semana. O macro segue bullish, mas e o micro? Bom, nós temos uma reunião do Fed, o Banco Central Norte-Americano, na quarta-feira, dia 30 de julho. Quarta-feira, será que é quarta-feira, dia 30? Vamos confirmar, eu vou pegar meu calendário aqui, me dê um segundo. De fato, quarta-feira, dia 30 de julho. A gente tem a reunião do Fed para decidir a taxa de juros, expectativa é na manutenção, e temos coletiva de imprensa com o Jerome Powell. O Powell vai discursar e responder a questionamentos. Evento extremamente importante que pode definir o rumo do mercado de risco para os próximos meses. Perfeito. O que acontece antes da reunião do Fed? Na grande e absoluta maioria das vezes, vemos quedas. Eu não estou trazendo isso para te alarmar, não estou trazendo isso para falar que chegamos a topo, que já era bull market, nem nada do gênero. Eu estou aqui apenas para te trazer um dado e eu vou te mostrar o histórico. Cada um dos movimentos que vimos antes das últimas reuniões do Fed. O que aconteceu antes? Será que realmente a gente teve esse movimento de baixa? Vamos lá. Eu peguei todas as datas em que tivemos reuniões do Fed. Deixa eu puxar aqui. Vamos lá. Maravilha. E nós temos o seguinte. Eu puxei desde 2023. A primeira reunião de 2023 até agora. Então, de fevereiro de 2023 até julho de 2025. A gente está falando aí de praticamente 2 anos e meio. O que aconteceu? Normalmente, o que acontece antes das reuniões? Quedas. Quedas que não são tão interessantes, quedas que são interessantes, quedas que assustam, quedas que podem criar narrativas. E é isso que eu quero te chamar a atenção. Só recapitulando. Este é um movimento saudável dentro de um movimento macro mais saudável. O Ethereum também está em um movimento saudável. Embora a gente tenha faixas de oportunidade, de acordo com o gráfico, somente a partir de 3.200, levemente abaixo de 3.200, é inegável que o Ethereum está saudável, sustentando nestas faixas elevadas. Se a gente tiver o mesmo padrão de movimento, a gente pode ter uma armadilha nos 3 primeiros dias, segunda, terça e fatidicamente quarta-feira. Nem sempre a gente acompanha movimentos de alta após a reunião, mas a grande maioria das vezes a gente tem o quê? Quedas. Queda aqui, queda no dia da reunião, queda antes da reunião. E são quedas de 4%, 5%, 8%, mas a gente sabe, basta uma quedinha para os cavaleiros do apocalipse voltarem a falar de bear market, topo triplo, topo quádruplo ou sei lá o que. Então, eu estou traçando aqui para você queda, 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 queda antes da reunião. Que mais? Queda antes da reunião. E para facilitar a nossa análise, eu já trouxe as datas em que a gente não teve queda. 1, 2 vezes, marca aí.
queda antes da reunião, queda antes da reunião aqui e aqui, uma queda leve antes da reunião, queda antes da reunião, e você vê, tem dia que é o Armagedon. Oh, meu Deus! 19 de março de 2024, vimos uma queda de 8% no Bitcoin. Não é uma queda branda, é uma queda forte. Logo em seguida, no dia da reunião do Fed, alta. O que mais? Queda também. Queda também. Vamos lá, e todas essas datas aqui você pode verificar no próprio site do Fed. Dias antes, queda do mercado. Dias antes, queda do mercado. Dias antes, queda do mercado. Parece coincidência, mas não é. Opa! Tivemos uma aceleração. 3 acelerações de todos os cenários que a gente está vendo. Seguindo, queda. Toma porrada antes do Fed. Toma porrada antes. Olha aqui, queda. A gente veio queda, acumulou, mas em linhas gerais a gente teve algumas quedas. Tivemos leves quedas antes para ter uma aceleração. Leves quedas antes para aceleração. O que tivemos na última reunião? A gente atingiu aquele topinho local, queda. Toma queda. Ah, Luan, e depois? A gente sempre tem em uma faixa de acumulação uma manutenção, uma queda, depois uma recuperação, manutenção para definição. E quando a gente está numa tendência de alta, a gente marca uma queda e aí, muitas das vezes, a maior probabilidade, e historicamente é o que acaba acontecendo, é uma queda antes para uma recuperação posterior e aí sim uma continuidade de alta. E o que a gente pode ver nesta semana pode ser que a gente já tenha visto essa queda. Tá? A gente saiu ali de 120, bateu 114, esta pode ser considerada já a queda que vivenciamos antes da reunião do Fed. Mas, e se a gente tiver uma queda na segunda, na terça, ou que está na quarta? Lembre-se do histórico. Lembre-se que essa queda pode ser uma aversão ao risco justamente por conta de uma reunião que é extremamente importante. Jerome Powell vai falar das tarifas, Jerome Powell vai falar da inflação, Jerome Powell vai responder ou vai sabonetar, muito provavelmente irá sabonetar, não vai responder, mas ele pode dar algum indício para as próximas reuniões. O Fed deixou claro, e Jerome Powell deixou claro que o próprio Fed, o comitê, espera cortes. Não falou corte, falou cortes, no plural, para o segundo semestre. Então, conforme a gente avança, a gente tem que olhar com muita atenção para esses cortes, que naturalmente beneficiarão o mercado de risco. Mas antes, a gente pode ter aquele sell-off. Lembro, a gente ainda não fechou o gap de curto prazo. Ainda não atingimos áreas de Fibonacci. Quer dizer que a gente tem que atingir? Obviamente que não. Não é uma regra. Mas, se a gente combina tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu e o histórico, a gente pode acabar tendo a construção de planos. Que tal construir planos para um cenário X e um cenário Y? Pense comigo, não é muito mais interessante, inteligente você estar pronto para este cenário e para este cenário aqui? Vamos dizer que a gente vem para cá, vermelho, para aí sim vermos este movimento. Se o alvo é o mesmo, vamos discutir. O alvo de curto prazo é o mesmo. Não é mais interessante você se preparar para este cenário e para este cenário? Lembrando que, o histórico me mostra uma coisa. Se você casar essas informações e, de fato, se preparar, ao ver este movimento, você pode acabar ficando... Peraí, eu já vi isso no passado.
E essa narrativa que agora estão criando, entenda, todos os movimentos acabam acompanhando narrativas. Essa narrativa, ela está aqui para enganar e não para beneficiar. E um detalhe, se a gente se aproxima de uma reunião importantíssima, você vai entrar em 1 bilhão de trades mega alavancados? Talvez isso seja perigoso. É importante você sempre usar o gráfico e entender o histórico para que você não seja pego desprevenido, para que você não tome riscos desnecessários e para que você não caia em armadilhas. Cada um dos erros, pequenos que sejam, vão te custar dinheiro. E um amontoado de erros pequenos podem te levar a um erro grande, porque ninguém gosta de perder dinheiro. Muitas das vezes a gente se coloca em um risco ou a gente acaba se desestabilizando justamente por conta de uma operação ou de um investimento que te coloca com $50 negativo. Vamos dizer que você tem $100 mil, que é muito dinheiro. Eu já vi muita gente, e costumo ver, é rotineiro, pessoas com muito dinheiro investido se perdendo por conta de $50. Porque ninguém é criado, ninguém envelhece, ninguém cresce com o entendimento de que perder dinheiro pode fazer parte, mas o risco tem que ser calculado e consciente, para que você não se leve a... Vou te dar um exemplo prático. Nesse momento você começa a perder $50. Se o mercado começa a cair porque você fez um trade ultra alavancado ou você fez um investimento em uma altcoin e hoje você está com 0 a 0 ou tão levemente positivo. Se você não tiver a consciência do risco, você pode se colocar numa posição em que hoje é $50 ou amanhã pode ser uma queda e te trazer $50 negativo e aí na segunda você aumenta essa posição. Você vai para $500 negativo. Terça-feira a gente tem uma queda mais agressiva. E aí você tribeta. Você aumenta a mão. Na quarta-feira, se a gente tiver uma queda rápida, você pode ter se colocado numa situação de liquidação ou de um prejuízo, digamos, de 5, 10, 15, 20 mil dólares. Isso para não falar muito mais. Então você casa com aquele ego, com aquela crença e quando você corre muito risco, você não dá tempo do mercado responder. Some isso a narrativas, pronto. Você provavelmente irá perder bastante dinheiro em um curtíssimo espaço de tempo. E um detalhe, pior ainda, você vai atrapalhar a sua qualidade de vida, você não vai dormir, porque hoje é 50, amanhã é 500, depois é 5 mil, depois é $50 mil que você se coloca em risco. Você não vai, obviamente, conseguir dormir, você não vai conseguir trabalhar. E aquilo que você, de fato, tem que fazer, que é trabalhar e ter uma vida saudável e cuidar da família, dar atenção para os filhos, para a esposa, para o marido, obviamente, não vai acontecer, né? Então veja que pequenas decisões podem impactar de forma absurda. Então pense muito em investir no seu conhecimento para você ter essa avaliação. É só pegar a informação. Você pega o histórico e você vê, poxa, muitas vezes, no começo de uma semana de reunião do Fed, eu tenho correções. Se essa correção acontecer, que seja uma correção do Bitcoin de 4%, e a dominância subir, a dominância está subindo? Não, mas a dominância poderia subir. Poderia. Temos aqui a dominância. Ela está num ponto muito bacana. Só que ela poderia subir. Se ela sobe, as altcoins podem ficar mais baratas. Se você está operando, entrando muito pesado em trades, em altcoins, você pode acabar se colocando num risco. Você está calculando o percentual? Você está fazendo a operação considerando o teu prejuízo? Ou você está olhando e falando assim, não, vai subir, porque se subir eu vou ganhar tanto. Se você está fazendo trade ou você está fazendo investimento desconsiderando o risco,
você provavelmente vai perder todo o seu dinheiro e vai caminhar por este... Você vai ter ações que vão te levar para esse caminho. O caminho de sair de 50 negativo para 50 mil negativo, que pode destruir a sua vida. Então, é extremamente importante e vital que você faça o seu dever de casa. Analisa com cuidado. Toma decisões equilibradas. Fuja do quê? De ações emocionais. Por que eu canso de falar sobre equilíbrio e caixa? Caixa faz toda a diferença. Dá uma olhada na aula de caixa. Planejamento, preparação. Isso te afasta de uma decisão emocional. Meu Deus, está caindo. Quem está preparado não está nem aí. Por quê? Olha, eu entendo que este é um movimento. Perfeito. Vou te dar mais um exemplo prático. Vou te contar uma história. De quinta para sexta, eu acompanhei o mercado, tenho meus alertas e já tinha apresentado previamente aos integrantes do meu time Premium e Desafio, são 2 grupos fechados do Telegram, em que todo mundo tem acesso a cada um dos meus movimentos, investimentos, o que eu comprei, o que eu não comprei, o meu portfólio, os meus planos, as minhas metodologias. Todo mundo lá, dentro dos nossos times, tem acesso completo a tudo. E a gente já tinha apresentado um plano no dia 7/7, tá? Dia 7 de julho, que previa certas reações diante do movimento do mercado. O mercado começou a cair e a gente monitorou. Nós monitoramos ao longo da madrugada e ao longo do dia. Sem, oh meu Deus do céu, está caindo, oh meu Deus do céu, está subindo. Isso permite que as pessoas possam já tomar decisões prévias. Se existe um cenário de queda, eu já tenho que me preparar para esse cenário de queda, caso ele aconteça. Muita gente está buscando aqui uma resposta cravada. Eu quero saber quando que o Bitcoin vai bater 187.300. Você não sabe se o Bitcoin vai bater 187.300, não sabe quando e nem como. É isso. A gente faz o quê? Análise de probabilidade. E quando a gente se coloca com planos, você entende que você não precisa ficar naquela ansiedade. Oh meu Deus, está subindo, oh meu Deus, está caindo, o que eu vou fazer? Pensa numa rotina. Pensa na sua rotina. Como é que você vai tomar uma decisão de investimento que é extremamente importante no longo da semana, quando você está trabalhando, na correria, Como que você faz isso? Se você não tiver um planejamento prévio, se você não tiver, de fato, se preparado, entender o que pode acontecer, como é que você vai tomar uma decisão analítica? Não existe a menor possibilidade de você tomar uma decisão analítica. Então é por isso que eu chamo a atenção para planejamento, preparação. Certo? Importante. Eu quis fazer um vídeo mais longo, e você vê que a minha voz melhorou um pouco de ontem, porque eu vejo muito... Não que eu não quero dar uma de guru ou de sabichão, mas eu vejo muito despreparo. E o despreparo, ele não está no conhecimento gráfico, que é, na minha humilde opinião, muito importante, é uma base muito sólida. Mas está no despreparo em relação a planejamento. As pessoas não têm planejamento. Você sabe onde você está investindo? Você sabe com os pés no chão, até onde a gente pode chegar? Você entende os riscos? Muita gente não entende os riscos. Você entende se você se colocar mais em altcoins, você pode sim ter maiores valorizações, mas isso vem com um maior risco de quedas e drawdowns? Você entende que se você for com muita sede ao pote, ou seja, se der all-in, você vai colocar o seu dinheiro em um risco extremamente demasiado? Caixa é importante? Você tem controle diretamente no seu celular, na palma da sua mão, de tudo que você investiu? Você tem preço médio, você tem porcentagem, você tem, sabe o quanto você tem de percentual de caixa? Eu não quero saber de valor, percentual de caixa.
Você sabe o que você vai fazer, como você irá reagir se o mercado cair 20% amanhã? Ou subir 40%? Se você não sabe, você está correndo na Fórmula 1. Sim, você está na Fórmula 1 com um fusquinha sem uma roda. É isso que você está fazendo. E entenda, você vai participar da corrida, mas você não vai ganhar. E essa corrida custa dinheiro, então você vai sair no prejuízo. Você tem que se preparar. Não adianta acreditar em moedinha de 1000 vezes ou de ficar acreditando que você vai copiar e colar algo e simplesmente você vai ficar rico. Isso leva tempo, é custoso, demanda sim energia e demanda preparação. É importante isso. Muita gente começa a aparecer quando o mercado está subindo. E eu entendo isso. E eu faço questão de fazer as análises de altcoins porque muita gente obviamente me pede, mas eu sempre deixo claro o cuidado que você tem que ter, principalmente quando a gente está acelerando, principalmente quando a gente está ficando eufórico. Se a gente começar a ver um movimento como este aqui, saiba, eu irei realizar lucros no meu portfólio. E eu vou vir aqui falar. Muita gente vai querer comprar. E eu estarei falando de vender. É aí que aparecem as pessoas que ficam chateadas. Poxa, eu tô chegando aqui porque é para comprar. O cara X tá falando que vai multiplicar por 50 vezes. Tá bom. Existe essa possibilidade? Existe, claro que existe. Eu tenho uma visão específica para o bull market, para a out-season? Tenho. Mas a gente não deve comprar em euforia e muito menos vender em medo. A gente deve ser contraintuitivo. Então, é extremamente importante que você invista no seu conhecimento. Ah, Luan, você vende conhecimento. Vendo conhecimento. Porque é um conhecimento de muitos anos. E eu faço questão de vender conhecimento. Não vendo sonho, não vendo você vai ficar milionário, nem nada do gênero. A minha busca, o meu trabalho é permitir, através daquilo que eu apresento, e eu sou extremamente criterioso para definir com quem eu vou trabalhar, porque não é, é um sinalzinho? Não. Tem como eu ficar rico do dia para a noite? Não. Se eu colocar 10 mil aqui, quanto que eu faço por semana? Isso aqui não é jogo do tigrinho, amigo. Isso aqui é coisa séria, é investimento. E é para quem tá ali na batalha, tá ali buscando muito mais. Para quem é o meu grupo Premium, o grupo do desafio? É para quem está buscando muito mais planejamento, metodologia, estratégia. Não é, eu vou ali, vou ver o que está investindo, vou ficar rico. Não é assim. Não é assim que o mercado funciona. É necessário que você invista em você para que você possa ter a capacidade de avaliar. Isso aqui faz sentido, isso aqui não faz o menor sentido. A gente sempre busca entregar um caminho. Qual é o caminho? O caminho para você? Não. Eu estou te mostrando um caminho que está sendo trilhado. Desta forma, com estruturação. Pensa no seguinte, pensa num GPS. Eu vou sair de São Paulo e estou indo para o Rio. Eu preciso saber se o meu carro tem condições de fazer essa viagem. Eu preciso saber quanto de gasolina cabe no tanque do meu carro. Eu preciso saber se a pressão do pneu é 32 libras, 36 libras, 38 libras. Meu carro cabe 7 pessoas, 2 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Quanto de mala cabe no meu porta-mala? Isso já é preparação. O que acontece se eu passar em um buraco e o meu pneu furar? Eu tenho seguro? Eu tenho step? Eu tenho dados no meu telefone para o caso de eu acabar caindo justamente numa vala ou furar o pneu? Qual é a estrada que eu vou usar? Nessa estrada tem posto de gasolina para eu abastecer? Quantos radares tem? Quais são os caminhos alternativos? Se chover, você começa a avaliar tudo quando você vai fazer uma viagem.
Então você tem o planejamento, a preparação, tem um método para você seguir. Você para aqui, você faz assim, você faz desse jeito, mas antes você tem que ter juntado tudo. Não adianta nada, você vai sair de São Paulo para o Rio de Janeiro sem mala, sem cueca, sem sabonete, tudo bem o sabonete você compra lá, mas isso já é um planejamento. Se você se prepara para coisas básicas e não se prepara para investir o seu dinheiro, você com certeza vai quebrar a cara. E é justamente isso que a gente busca entregar. O caminho. Você pode discordar do meu caminho, mas ainda assim você entenderá todo o caminho. O meu caminho está todo mapeado. Você pode falar, esse caminho é meio lento, eu quero um caminho mais rápido. É arriscado. Então, eu sempre busco entregar consciência para todo mundo aqui. E se você está acreditando, chegou agora, você acha mesmo que você vai ficar rico com trade? Não vai. Se você não se preparar, não se planejar e começar a tomar decisões emocionais, principalmente na euforia e no medo, você não vai ganhar dinheiro. Você vai precisar de muito empenho. Mas é um caminho para aqueles que tomam gosto sem volta. Porque, sim, existe a capacidade de mudar de vida, de evoluir, de garantir as coisas que você quer garantir para aqueles que você ama e para você mesmo. Mas não é uma tarefa fácil, não será uma tarefa rápida. Eu sei que eu tomei um rumo diferente, mas eu tenho visto muita gente buscando algo e com uma mentalidade totalmente errada quanto ao mercado. Muita gente traz a urgência da vida para o mercado. E trazer a urgência da vida para o mercado também é um erro. Fuja um pouco dessa mentalidade, que sim, alguns têm, que é a mentalidade da Beth, do tigrinho e tal. Muita gente está usando o desespero das pessoas como combustível para vender coisas. Fuja do rápido, fuja do fácil. Não existe esse caminho. É coisa séria. Invista de forma séria, que aí sim você vai ter resultado. Não é para ontem, não é para amanhã, não é para depois de amanhã. Você vai ter um resultado ao longo do caminho. Então foque muito nessa parte de estudo, nessa parte de planejamento e estruturação. E se você realmente estiver indo para o caminho do ensino, do conhecimento, e quiser entender o que a gente entrega, conhecer, fazer sentido para você, são outros 500. Conhecer. Clica no primeiro link da descrição, nosso grupo do Telegram. Na verdade, você, ao clicar no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado ao nosso chat do Telegram. É o chat oficial do nosso time. Basta você enviar um oi e o time vai te enviar as informações. Fez sentido? Maravilha. Pode buscar o seu conhecimento adquirindo e entrando nos nossos times Prêmio e Desafio. Não fez sentido? Não tem problema nenhum. Eu fico extremamente grato por você ter ficado até aqui e me acompanhar. O mercado é extremamente difícil, o mercado é extremamente volátil e eu vou manter o meu compromisso em sempre entregar conteúdo diariamente para você. Não importa se eu esteja doente, se eu esteja viajando, se é feriado no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, eu estarei aqui. E é por isso que eu peço também já o seu apoio, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e apertando o like, obviamente, se esse tipo de vídeo fizer sentido para você. Importante, o que eu entrego nos meus vídeos não é uma indicação de compra, não é uma indicação de venda, são apenas estudos em que eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade e não tem como você fugir disso. A responsabilidade sobre os seus investimentos é sua, de mais ninguém. Então, leve muito a sério. Exatamente como você deve levar tudo na vida. Combinado? Se você quiser, agora, não quero investir, cara, isso aí é palhaçada. Perfeito. Confira o que a gente entrega de atualização lá no nosso grupo geral. Inclusive, a gente vai ter uma nova campanha de distribuição de dólares, $500 para essa semana. Eu vou deixar tudo
descrito para você poder participar na última postagem. Mas o que tem nesse grupo geral? Insights, atualizações, análises, tem notícia, o Trump tá ficando maluco, é isso, é aquilo? A gente faz questão de atualizar neste grupo, então participe segundo o link da descrição. Eu volto a qualquer momento com atualizações e, é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.